Boa noite a todos e todas. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco desse assunto que nós temos trabalhado e depois dialogar com vocês. Eu trouxe uma apresentação que passa por algumas questões que com certeza vocês já conhecem, outras que a gente espera que possa ser algum conhecimento novo para vocês, para agregar conhecimento e a gente discutir e a partir daí construirmos juntos, né, outros conhecimentos com a experiência de vocês e a experiência que eu venho compartilhar também. Fico muito contente da Silvia ter me propiciado essa oportunidade de vir até a universidade. Já estive aqui na cidade várias vezes participando de trabalhos ligados aos comitês de bacias, estudos na região, né? Eu vou mostrar um pouco para vocês, mas não tinha vindo até a universidade. E ela então para uma defesa sobre gestão de águas, os comitês de bacias, e combinamos, né, a Silvia convidou para poder falar para vocês um pouco essas experiências. Obrigado. Eu peço desculpa porque eu estou recuperando aí de um resfriado um pouco forte, então às vezes pode ser que fique a voz um pouco estranha e peço a compreensão de vocês, né? Mas vamos tentar, embora seja uma apresentação com muitas informações, tentar fazê-la em um tempo razoavelmente curto, né? Ou não muito longo. Peço para a Silvia também dando o tom aí. E vocês à vontade para depois fazerem as perguntas. Então, fico contente de ser uma data também importante para a pós-graduação. A gente gosta muito, né, e valoriza muito esses momentos de integração de graduação, de pós-graduação, e a partir disso, com a comunidade, né? Então, e sabendo que é uma data de aniversário também, possibilidade de rever vários outros amigos, professores que estão aqui, né? Tive a oportunidade de cumprimentá-los aí na entrada, e desejar que ao final dessa apresentação a gente vai propor algumas questões para vocês pensarem, e quem sabe daí possamos ter um trabalho mais próximo, integrando as universidades, que isso eu vou mencionar para vocês, está em processo uma integração via as universidades com os comitês de bacias. Então, seria assim, né, sem querer me oferecendo, né, olha, posso voltar outras vezes, né, então sempre tratam bem, a gente quer sempre voltar. Mas aí, num trabalho integrado. O tema, planejamento e gestão das águas em bacias hidrográficas. A gente acredita que tem muito conhecimento aí ligado à geografia, ligado à engenharia, ligado às ciências, à biologia, ao direito, etc., né? Fico contente também que essa nossa noite de conversa possa subsidiar o trabalho de vocês na graduação, na pós e também nos cursos, né, de educação à distância. Da mesma forma, estarei à disposição para novos trabalhos e consultas que vocês tenham a fazer. Então, uma primeira... vamos ver se vai. Tomara que abra. Deixa eu ir por aqui. Então, aqui é um poema que me passaram, e eu gosto muito de trabalhá-lo, porque eu recebi ele numa professora que trabalhava com educação de jovens e adultos, e ela usava para trabalhar com o pessoal, que dizia o seguinte: a água é o sangue da terra, insubstituível. Nada é mais suave e, no entanto, nada a ela resiste. Aquele que conhece seus princípios pode agir corretamente, tomando-a como chave e exemplo. Quando a água é pura, o coração do povo é forte. Quando a água é suficiente, o coração do povo é tranquilo. A referência, segundo essa professora, de um filósofo chinês, há 2.500 anos atrás, aproximadamente. Então, na palestra, nós vamos tentar mostrar um pouco sobre isso. E aí, muito rápido, a água no mundo, isso são dados que vocês têm, estão disponíveis em várias publicações, então eu não vou estar lendo todos os detalhes dos slides, os slides serão disponibilizados para a coordenação, e vocês querendo, têm acesso, né? Porque também, boa parte desses slides também eu recebi de outros professores, de outros colegas, compartilho com vocês. Mas os dados mundiais dizem que 97%, um pouco mais, de água salgada e o restante de água doce.
E dessa água doce nós vamos tratar o percentual dela. Boa parte está nas montanhas, no alto das montanhas e nas calotas polares. Depois dos pântanos, a água subterrânea e a água da atmosfera, dá em torno aí de 23% dessa água doce, que é 2,7 em relação ao total de água. Então, a gestão da água que nós vamos tratar vai estar mais diretamente relacionada a um pequeno percentual das águas que estão nos rios, que são mais visíveis, e depois as águas água subterrânea. A distribuição dos recursos hídricos no mundo, né, pensando aí do ponto de vista de quantidade de água e também um pouco da sua disponibilidade, então mostra que nós temos vários países, né, com muita água e outros já que têm, do ponto de vista natural, a escassez hídrica. Por esses modelos, né, por essa análise, nós temos o país todo relativamente com grande disponibilidade de água. Mas quando a gente vai fazendo as análises e vai chegando nos aspectos mais locais, então esses mapas vão mudando. Então a gente tem que sempre trabalhar para a gestão das águas, gestão das bacias em várias escalas, né? Então temos que ter uma visão do planeta, mas do continente, do país, mas depois dos estados, das bacias, conforme a sua escala, até chegar nos rios menores, né? E possivelmente até chegar nas nascentes, aquelas nascentes que estão perto das nossas casas, perto do nosso trabalho, perto da universidade. Então, quando os mapas estão assim, mostrando grandes áreas relativamente com grande disponibilidade hídrica, não significa que é inteiramente aquele país ou continente. Ou seja, então nós temos aí, eu já mencionei, né, de toda a água do planeta, a água corrente está acessível nos rios, né, e 23% da água do planeta, essa água doce dos rios, está na América Latina, então é um continente muito rico, é um continente que tem inúmeras riquezas, e vocês poderão acompanhar aí, pela TV, pela internet, etc., grandes disputas entre países que têm no substrato, ou que têm no pano de fundo, disputas pelas riquezas naturais que a América Latina tem. E o Brasil também, do ponto de vista de água. Então, não só água, petróleo, minérios, os mais variados. É um continente bastante rico. Então, essa riqueza, obviamente, tem que ser trabalhada, explorada dentro de critérios de sustentabilidade e compartilhada com os povos desses países e com os povos do planeta. O que não pode, né, é uma concentração da exploração e a concentração das riquezas geradas e tantas pessoas em situação aí bastante crítica do ponto de vista econômico, né, social e às vezes outros problemas, né, que têm acontecido. Então, alguns números que revelam os dramas, e eu vou passar muito rapidamente, vocês têm isso nas publicações, principalmente da Unesco, e saiu um relatório a semana passada, com muito mais dados, muito mais questões, mostrando quantas pessoas não têm uma fonte segura de água. Então, precisamos ter, que as pessoas tenham água de boa qualidade. Então, ter acesso à água de boa qualidade, para água potável de boa qualidade, para os usos mais básicos, né? Mas também precisamos da água para gerar energia, porque todos nós precisamos de energia. Imagine o que seria de nós hoje sem energia elétrica, né? Todo esse nosso trabalho aqui essa noite, temos a energia elétrica, os nossos celulares, assim sucessivamente. Então precisamos da água para produzir, para consumir. Então, agora, do ponto de vista básico, nós temos muitas pessoas que não têm acesso à água de boa qualidade. E essa falta de acesso impacta na saúde. Então, uma série de doenças, uma série de situações gravíssimas por não ter acesso à água de boa qualidade. Então, a água é um direito humano. Todos temos direito a ter a água de boa qualidade. Agora, esse direito, não basta ter o direito para ter acesso. Também há uma necessidade de uma luta, de uma valorização. Obrigado. Para que a gente... E chegando aqui também uma água para salvar a garganta, então veja, até para uma palestra precisamos. Obrigado, Márcio. Eu vou passar rapidamente, então vocês podem ver, pessoas, disponibilidade de água, né? Os números, 2,5 bilhões de pessoas sem saneamento básico, né? Essa é uma outra grande questão do ponto de vista de planejamento e gestão de bacias.
nós temos que lutar muito pelo saneamento básico. Há muitas coisas a ser feitas no planejamento, eu vou mostrar para vocês, mas se trabalharmos pelo saneamento básico, e ele inclui abastecimento de água de qualidade para a população, coleta e tratamento dos esgotos, drenagem urbana e também coleta e tratamento do lixo. Então, metade da população, um pouco menos da população mundial sem água. Aí pessoas que vivem em regiões que sofrem com escassez hídrica, pessoas que têm que andar longas distâncias diariamente para buscar água e buscar em galões, e nem sempre a fonte de água é uma fonte de boa qualidade, uma fonte confiável, né? A quantidade de crianças, né, que morrem diariamente por doenças de veiculação hídrica, que seriam evitáveis, né, com água de boa qualidade. Tem dados que mostram que até 80% de doenças são vinculadas em algum país à falta de saneamento, né? Pessoas que morrem todo mundo, no mundo, né? Milhões de pessoas por conta desses problemas. E ao mesmo tempo tem aumentado a demanda da água para vários setores. Então o que nós temos aí? Um cenário de muitos dramas, né? De conflitos interestaduais, conflitos interregionais, de exploração muito forte das águas subterrâneas, que precisam então ter uma redução, e uma previsão de nós termos um avanço do estresse hídrico para as próximas décadas. Então, nos próximos 30 anos, a situação poderá se agravar. Eu digo poderá porque também há muita discussão hoje, muito trabalho para evitar esse agravamento. Então, a importância de vocês se formarem, estudarem e pautarem nas suas ações a preocupação com as águas, com o olhar de cada um. De repente, um não é direta a água, mas é a vegetação, né? O planejamento ambiental, o outro é um outro tipo de trabalho, a cultura, etc., mas que possa levar a mudanças de comportamento em relação à água. Muita demanda de água ligada à agricultura, então precisa mudar também a forma de produzir e economizar água, e muitos desastres naturais, que alguns podem ser chamados de desastre, outros não, porque são causas conhecidas, às vezes são falhas de gestão, e impacta muito as populações, né? Seja enchentes, inundações, deslizamentos, né? Tivemos agora um tufão, né? Passou na África, né? Então, quantidade de pessoas que morreram, quantidade de prejuízos, né? Então, também tem essa presença da água. Então, um panorama rápido, sugiro que acessem o site da Unesco sobre a água, e lá tem muitas publicações com dados mais atualizados da semana passada sobre a água. No Brasil, aí vejam, aquele mapa que anteriormente estava inteiro, todo azul, quando você vai olhar o Brasil, aí já começa a ficar o azul mais na parte da região norte, né? Amazônia, depois aparecendo áreas que têm bastante água, mas que ainda tem áreas com escassez, como no semiárido, e vejam aqui, olha, Rio de Janeiro e São Paulo, do litoral até o limite externo aqui no oeste de São Paulo, uma grande faixa de escassez hídrica, como se fosse uma região semiárida. Não é, obviamente, mas é porque tem muita demanda de água. Então, é um outro conceito chamado estresse hídrico, que vai mostrar a relação entre a disponibilidade de água e as demandas que tem ali, e a sua disponibilidade para a população. Então, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, essas regiões sofrem bastante, não é porque não tem água. Tem água, mas as demandas são muito grandes e, ao mesmo tempo, há muito impacto sobre as águas. Então, cidades que dependem das águas para se abastecer, captam as águas dos rios, captam a água das nascentes e depois, estranhamente, como se não vissem os vínculos, jogam lixo e esgoto. Fazem estradas que causam erosão e assoreiam os corpos d'água que abastecem as próprias cidades. É um contrassenso. Então, precisa ter uma visão espacial das bacias e das relações, das redes hídricas. Porque eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui faria, por exemplo, pegar lixo, o que não quer mais, subir no telhado e jogar dentro da caixa d'água. Alguém faria isso? Ninguém. Ninguém faz isso. Mas faz indiretamente ao pegar uma série de coisas que não quer mais, resíduos, lixo, etc. E não digo vocês, tá? Aqui ninguém, tá? Deixar claro. E vai e joga em áreas de mananciais, joga em recursos d'água, joga na beira da estrada, e isso vai sendo levado depois para os rios. Então, esse problema de disponibilidade hídrica
Não é só o fato de ter água, é a qualidade também da água que é importante. Você pode ter muita água e ela não ter a qualidade para o uso necessário. Então, quando olhamos esse mapa também de disponibilidade hídrica, a gente vê que na faixa atlântica do país e próximo às grandes cidades, os rios estão em situação crítica ou muito crítica. Por quê? É justamente esse balanço entre a quantidade de água que tem e a extração de água, o uso e os impactos sobre esses corpos hídricos. Nós temos muitos conflitos pela água no Brasil. Eu acho que vale a pena também, uma perspectiva de se trabalhar na gestão, a partir dos conflitos. Trabalhar do ponto de vista de conflitos para solucionar os conflitos, não atenuá-los, não acentuá-los, atenuá-los, não acentuá-los. E aí tem publicações como da Pastoral da Terra, que mostram uma série de conflitos pela água do Brasil, dentro do Brasil, principalmente ligados à mineração e agronegócio. A mineração, não preciso dizer para vocês, que infelizmente, as notícias, se não me engano, de ontem à noite, hoje de manhã, que eu vi rapidamente na TV, mais 3 barragens com risco de rompimento em Minas Gerais. Vocês têm acompanhado esse problema de barragens em alto curso de rios, com populações que estão na parte mais baixa, dentro da área de possível risco de rompimento. Agronegócio, então, grandes explorações da água e às vezes usando uma série de produtos chamados de agrotóxicos, agora com outros nomes, que tenta atenuar pelo menos a nomenclatura, mas que impactam as águas. Então, não é possível, porque se você contamina as águas, elas têm um ciclo, então você poderá sofrer os impactos também diretamente. Alguns não pensam assim, pensam que sempre o impacto será nos outros. Então, se vocês depois quiserem ler os materiais sobre conflitos pela água, acessem a Comissão Pastoral da Terra, tem vários trabalhos sobre isso. Então, ligado a uso e preservação, barragens e açudes e apropriação particular da água. Então, também conflitos pelo acesso. Aí tem um mapa que mostra os principais conflitos ambientais no país e, dentre esses, vários relacionados aos corpos hídricos, como eu mencionei, particularmente das barragens. Nós também tivemos, recentemente, no estado de São Paulo e outros estados brasileiros, a chamada crise hídrica. Vocês devem ter acompanhado, porque houve uma diminuição nas precipitações em alguns lugares, alguns que já têm historicamente esse padrão e se manteve por mais tempo, como no semiárido, que em alguns lugares ficaram 6 anos, com a redução muito drástica das chuvas, mas também no estado de São Paulo, algumas outras regiões do país, em que houve uma redução dessas chuvas. Só que antes havia tido chuvas muito fortes. Então, o que faltou? Faltou uma gestão melhor das águas, com mais estrutura, mais cuidado, para que quando chegaram as águas das chuvas, e nós precisamos das águas das chuvas, os nossos mananciais vêm pelas chuvas. Então, é a chuva que nos traz essas águas. Então, quando elas nos entregam as águas nos nossos locais, nossas casas, nossas propriedades, etc., temos que ter um bom cuidado. E muitas vezes não temos. E muitas vezes até falamos que está mau o tempo. Está chovendo, o tempo está ruim hoje. Não, eu não vou dizer uma chuva muito forte, que causa muitos danos. Mas quando chove, está trazendo água. Devemos ficar contentes e até agradecer essas forças da natureza que trazem o elemento vital para a gente, gratuitamente. Então, o que é que temos que fazer? Temos que cuidar. A água foi entregue, o que é que nós vamos fazer? Então, temos que cuidar que ela infiltre, que ela abasteça os lençóis, que abasteça os aquíferos, que abasteça as plantas. E, ao mesmo tempo, não contaminar essas águas. Então, esse não é um conhecimento novo, gente, são conhecimentos milenares. Só que parece que, às vezes, a maneira como estamos organizados, e agora cada vez mais nas cidades, concentrados nas cidades, perdemos um pouco essa visão. E aí nós temos um mapa que mostra muitos conflitos e muitos problemas relacionados à água. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós estivemos acompanhando isso, reservatórios com até quase 30 metros de profundidade ficaram secos durante a crise hídrica. Houve um esforço grande de mobilização dos governos, da sociedade, para que as pessoas economizassem água, para que mudassem formas de consumir, das empresas, etc. Mas também houve a falha,
de não ter tomado medidas anteriores que evitassem que os reservatórios secassem até esse nível, né? Então teve as que captar, vocês vejam aí, as águas do volume morto, né? Lá no sistema Cantareira. O volume morto é aquele volume que fica abaixo, né? Nas represas, da possibilidade de sair, né? Pela própria gravidade das estruturas, né? Hídricas. Então teve que bombear isso para cima, jogando para os outros pontos para captar, para abastecer a população. Felizmente, né? Uma série de medidas foram tomadas e também choveu, né? Em fevereiro e março de 2015, choveu além do que serialmente chovia e permitiu, por exemplo, a capital do estado e regiões próximas, com as outras medidas de gestão de controle de demanda, chegar até as próximas chuvas, né? E sendo controlado até a situação atual. Mas nós temos que nos preparar para isso. E aí, nós temos, por exemplo, muito rapidamente, uma série de ameaças à segurança hídrica da população. Quer dizer, nós temos que ter água em quantidade e qualidade para os múltiplos usos, para as nossas vidas, nossas atividades, mas nós temos que estar atentos às mudanças climáticas. O que é que está acontecendo com o clima? Essas mudanças, como que nós podemos nos preparar para elas? Então, entre outras coisas, está fazer uma boa gestão da terra, né? Controlar os usos da terra, controlar os usos da água e proteger as águas que nos chegam, porque nós não temos como mudar as chuvas para que elas chovam nos períodos que nós queremos, né? Na hora de produzir, na agricultura, tanto de chuva. Não é assim que as coisas funcionam. Então temos que mudar a gestão, controlar a mineração, reduzir ou acabar com a poluição dos corpos hídricos, né? Com a degradação de nascentes nas cidades, nas áreas rurais, etc. Melhorar as práticas agrícolas, né? O desperdício de água em muitas atividades, melhorar a infraestrutura hídrica, né? Medidas que controlem a água, e buscar também mais tecnologia e melhorar a gestão dos recursos hídricos. Então, o que fazer nesse panorama nacional e mundial sobre as águas? Nunca a crise hídrica ou o problema ligado à água tem uma causa única, são múltiplas causas. Então, problemas ambientais e crises hídricas têm múltiplas causas. Portanto, tem que ter múltiplas soluções. E, geralmente a gente escuta autoridades, especialistas, apresentando uma ou duas soluções. Não, são múltiplas. Então, todos têm que contribuir e podem e devem enxergar soluções. Vocês que estão pesquisando na graduação, na pós-graduação, têm que buscar manter sempre essa expectativa de que os problemas complexos que nós estamos vivenciando, nós temos que ter múltiplas soluções. Isso vai envolver muito diálogo, parceria, muita interlocução, inclusive com as pessoas que pensam diferente de nós. Seria bom a gente conversar só com quem pensa igual a gente, que tem uma visão de mundo igual a nós. Penso eu que seria o melhor dos mundos, mas está dizendo-se que não é por aí. Nós temos que conversar com as outras pessoas que pensam diferente, porque pode ser que eles tenham outras explicações e um conhecimento que vai ajudar a buscar soluções. E porque nós temos que unir os esforços. Nós não temos que ter os outros como os inimigos, mas sim pessoas que pensam diferente, e podemos construir alternativas de gestão e somar os esforços para resolvermos os problemas. Estamos todos no mesmo planeta, estamos todos no mesmo barco. Não dá para falar assim, não quero mais, porque as soluções que eu tomar podem impactar negativamente outros. Dentre essas estão, por exemplo, só mencionar rapidamente, trabalhar com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa universidade, no caso a Unesp, colocou como prioridade que os nossos cursos de pós-graduação e também sinaliza para a graduação, estudar bastante os ODS, enxergar como podemos fazer pesquisa, ensino e extensão que ajude a atingir os objetivos até 2030. Dentre eles está o objetivo 6, que eu vou só amassar rapidamente. A ONU publicou a semana passada não deixar ninguém para trás. Recomendo que vocês leiam, também dizendo, olha, temos que lutar para que ninguém fique sem saneamento básico. É fundamental para a vida no planeta.
Nós fazemos lá há 20 anos, no Pontal do Paranapanema, um encontro regional de educadores em defesa da água, trabalhando nessa perspectiva. E agora o nosso Comitê de Bacias, o secretário Sandro, está propondo e vai ter uma série de reuniões para começar a preparar outras pautas. Por exemplo, o encontro dos proprietários rurais em defesa da água, o encontro dos industriais em defesa da água, quem sabe o encontro dos pós-graduandos em geografia da defesa da água e assim sucessivamente, né? Então nós temos que nos unir e trabalhar. Então uma das possíveis soluções, que já deixaria como uma sugestão, se não estiverem atentos, não estiverem trabalhando, estudem os objetivos do desenvolvimento sustentável e articulem as suas pesquisas e os seus projetos a esses grandes temas mundiais. Eu coloquei aqui, mas eu não vou, por conta de não me estender muito, eu vou sugerir que vocês leiam depois o objetivo 6, que basicamente é água limpa e saneamento básico para todos. Aí tem uma lista, entre elas vai passar e vocês podem dar uma olhada, mas fundamentalmente é isso. E ele tem vários itens, entre eles a gestão integrada, que eu vou comentar um pouco, e a cooperação transfronteiriça entre países e entre os estados, como é a experiência que nós estamos envolvidos no Paranapanema. Então, me perdoem não passar um por conta tem bastante informações, então, uma sugestão, os que quiserem trabalhar com as águas, se debrucem sobre o ODS 6. O planejamento e a gestão das águas, uma outra solução é essa, que é o tema da palestra. Então, tentamos convencer vocês para aquilo que nós estamos fazendo. É normal, todos os professores fazem isso, né? Tentam mostrar para os seus alunos que uma boa pesquisa é aquela que os professores estão fazendo, esse, aquele ou aquele outro, né? Os alunos, obviamente, têm a liberdade de analisar e escolher também os seus horizontes. Então, uma gestão de bacia que vai passar por muitos aspectos. Gerenciar a bacia implica em gerenciar os usos múltiplos da água e os usos da terra. Embora o sistema não tenha domínio sobre a terra, as terras podem ser públicas ou particulares, as águas são públicas. Então, um dos conceitos básicos é bacia hidrográfica. Não vou também passar um por um, mas é uma definição, é uma área drenada por um rio e seus afluentes que tem uma saída única. Então, bacia hidrográfica tem vários conceitos, que vão desde esses conceitos mais tradicionais, né, até conceitos que vão mostrar também uma área onde os usos da água têm que ser compartilhados pelos conjuntos dos usuários. Então, não é só o escoamento da água, são os usos que têm que ser analisados. É uma unidade para a gestão dos recursos hídricos, então é uma área que vai ser trabalhada, uma forma de articular as pessoas, articular as instituições. Eu dizia no início, queremos integrar as universidades paulistas e paranaenses na bacia do rio Paranapanema. Então, a bacia hidrográfica do Paranapanema é uma unidade para a integração de universidades. Pode ser? Então, isso aí também, na gestão, nós trabalhamos muito com as leis, e é fundamental trabalhar com as leis na sociedade democrática. Nós temos que cumprir as leis. Se por acaso as leis forem inadequadas, trabalhar para alterá-las, trabalhar para que tenham a melhor correspondência aos anseios da sociedade e respeito à natureza, né? Então, a lei que trata disso, a Lei das Águas, é a 9433 de 97. Então, novamente, esses conceitos, né, de unidade para gerenciamento, para planejamento, para implantar políticas públicas. Mas há muitas vantagens e muitas desvantagens em trabalhar com as bacias hidrográficas, né? As vantagens seria essa visão de integração, solo, água, atividade econômica e tal. As desvantagens é que nós não estamos muito organizados por bacia, estamos organizados às vezes por estado, por município, por bairro, né? Por instituições. Então é preciso uma outra visão para pensar a gestão das bacias. E uma vantagem, ela propicia a aproximação entre aqueles que estão aparentemente distantes, mas que podem estar unidos pelos rios, sem ter essa visão do caminho dos rios. Um trabalho importantíssimo, ligado a planejamento de bacias e gestão de águas, é a alfabetização espacial das bacias hidrográficas, para a população entender, e a alfabetização também da rede hídrica. As pessoas consigam se localizar pelos rios, entender a relação das nascentes
com os corpos hídricos, como eles vão se unindo e vão se integrando e vão formando os rios maiores. Nós já tivemos relatos de pessoas que tinham filhos com problemas na pele. Pessoas relatando para a gente em reuniões. Mora onde? Mora em tal lugar. O que costuma fazer? A gente frequenta uma área lá que tem um balneário. Então, mas você sabe que aquele balneário é do córrego que passa perto da sua casa? E perto da sua casa tem lançamento de esgoto e de lixo? Mas é o mesmo? Eu não sabia, mas é longe. É mais de 10 quilômetros. Sim, mas aquele lixo que está saindo não da sua casa, mas de próximo, chega no balneário que você vai passar o fim de semana com seus filhos. E as pessoas não sabem. Então, nós da geografia temos uma responsabilidade grande de trabalhar isso com a população, né? Mostrar as estradas, mas mostrar os rios também, em toda a rede. E assim sucessivamente. Então, são aspectos importantes. Há grandes desafios, né? Rios e córregos como limites, divisas ou fronteiras, mas para a gestão das águas, os rios são o que une. Eu sou paranaense, né? Nascido no norte do Paraná, cidade chamada Centenário do Sul, né? Que tem ali perto uma cidade um pouco mais conhecida, chamada Londrina, né? Que vocês devem saber. E eu aprendia quando era criança. Vamos fazer o Paraná maior? De que jeito? Vamos aterrar o Paranapanema. Isso a gente escutava. O que é que separa São Paulo e Paraná? O Paranapanema. E hoje essa linguagem é diferente. Hoje no sistema de gestão e nos trabalhos, o que é que une São Paulo e Paraná? O rio Paranapanema. Então tem uma série de trabalhos a serem feitos aí. Não vou detalhar todos, a não ser que depois seja de interesse de alguém discutir mais sobre o conceito de bacia e unidade de gestão. Há muitas bacias compartilhadas no mundo, então não é só conflito pela água. Tem vários pesquisadores, um deles da USP, da São Paulo, mostrando que mais do que conflitos, as águas têm propiciado acordos, têm propiciado diálogo. Então, nós temos 263 bacias com corpos compartilhados, né? 145 países nessas áreas. Na América do Sul, 37 bacias com recursos hídricos contínuos ou contíguos, né? E vários aspectos aí que eu vou... Me permitem aqui, estamos aqui no Paraná, que os cursos d'água daqui vão se juntar com os outros na grande bacia do Rio Paraná e depois do Rio da Prata. É importante isso, onde estamos, né? Pensar toda essa rede. Aí que acabou não saindo o mapa, mas é uma outra publicação, sugiro que leiam, sobre os rios transfronteiriços do Brasil, a política hídrica no norte do país, e depois, não saiu também, acho que o problema não era, também era nos slides. Aí nós temos várias unidades de gestão. Então, por exemplo, eu vou falar um pouco dessa, onde nós estamos, e vocês estão no alto curso, né, da bacia do rio Paranapanema. Então é importante a divisão hidrográfica. A divisão hidrográfica ela é utilizada para organizar a gestão. E organizar a gestão implica em dizer quem vai participar da gestão. Então, embora o nome seja divisão, na prática é um procedimento para unir, né? Separar células do território nacional, do Estado, em bacias hidrográficas ou unidades hidrográficas, para unir as pessoas, as instituições, em prol de cuidar das águas. Também sobre isso vocês podem ler as resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Um dos problemas é que se a gente for trabalhar só com as bacias, podemos perder a visão do conjunto do Estado, do país, ou mesmo das bacias mais amplas. Mas trabalhar com bacia nos leva a trabalhar com planejamento e uma unidade para pensar gerenciamento, planejamento, desenvolvimento econômico e social. Então, para fazer a gestão de água e bacia, temos que pensar os vínculos físicos entre a terra e a água, superficial e subterrânea, vínculos econômicos, vínculos sociais. Então tem que respeitar as várias culturas, a maneira como as pessoas se relacionam com a água, diferentes povos, né? O mesmo rio que para mim ou para outro pode ser um rio para gerar energia, para um outro povo é a morada dos seus antepassados. Então esses olhares são importantes. Discutimos hoje a ausência dos indígenas nos colegiados de gestão.
Um dos problemas pode ser esse, as diferentes visões sobre a água que temos, eles e nós, né? Aqui, muito rápido também, para gerenciar a água temos que ter uma visão integrada dos vários agentes externos, econômicos, culturais, etc., aspectos físicos. Então, a geografia, particularmente, tem essa capacidade, tem essa oportunidade e esse dever de ter uma visão abrangente sobre as bacias hidrográficas e sobre a água. E isso implica numa gestão integrada da água, gestão das águas, gestão do solo, atividades econômicas, planejamento dos mais variados níveis, né? Planejamento urbano, territorial, etc., etc. Aqui, muito rápido também, sugiro que aqueles que desejem trabalhar com esse assunto, e é um assunto em que nós, da geografia, podemos e devemos nos aprofundar para compor as equipes de planejamento e entrar no mercado de trabalho. Eu sei que todos nós temos essa necessidade de trabalhar, de ter a renda, e um dos mercados que está aí é a gestão de águas e de bacias. Então, estudar os fundamentos da gestão das águas, né? São vários, né? Um deles que é um bem de domínio público, e vários outros que vocês podem acessar na Lei 9433. Mas, principalmente, a lei diz que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a gestão. Aí há um sistema nacional organizado por bacia, então o comitê aqui do Norte Pioneiro, né? O comitê do Rio Paranapanema, e vários outros comitês que têm que participar, têm que conhecer. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu estou trabalhando. Os conselhos estaduais, Conselho Nacional, as instâncias técnicas, instâncias políticas, né? E depois os braços operativos, Agência Nacional de Águas, agências de bacias, que são locais em que abrem concursos e que contratam profissionais, inclusive geógrafos, para trabalhar. Então, o espaço dos comitês de bacias é muito importante, né? É o espaço político. Então, o comitê de bacia é colegiado. São pessoas, são instituições conversando sobre a gestão das águas. O que acontece é que às vezes as pessoas confundem comitê com a bacia. A bacia é a área, né? E o comitê, esse organismo. Então ele vai ter uma dinâmica própria, uma vida própria, e que precisa muita análise, muita discussão, como o doutorado defendido hoje. Recomendo que leiam, né? Que faz uma avaliação muito diferente de outras que já foram feitas, né? Sobre o funcionamento dos comitês. Tem uma composição entre usuários, órgãos de Estado e sociedade civil. Eles são normativos, deliberativos e consultivos. Eles têm muito poder, embora não exerçam todo o poder que poderiam exercer, por questões ainda mais variadas, e uma delas é também um processo de construção democrática da participação das pessoas, né, e das instituições na tomada de decisão sobre as águas. É o Parlamento das Águas, né, baseado no modelo francês. Dentre várias atribuições está aprovar o plano de bacia, resolver conflitos, né? E também estabelecer mecanismos para a gestão da água. Sobre o plano, então, isso aqui é um mapa, um dos mais recentes, mostrando que mais ou menos metade do território nacional está organizado em comitês de bacias. Como eles estão funcionando é outra discussão. Uns mais avançados, outros menos, mas nós temos praticamente metade ainda sem comitê de bacias. Então, há um trabalho grande, e vocês podem contribuir, de participar dos comitês e ajudar a montar comitês e também ajudar a funcionar e atingir plenamente seus objetivos, comitês já existentes. Há vários planos instrumentos de gestão. É um outro aspecto que eu recomendo também os que estão fazendo trabalho de graduação, mestrado, doutorado, se aprofundem sobre os instrumentos de gestão, porque eles propiciam domínio de algumas técnicas, alguns procedimentos que podem abrir mercado de trabalho também para vocês. Mas o principal é o plano de recursos hídricos, e eu vou falar dele também rapidamente como uma dica, né? São baseados na Lei 9433 para fomentar e orientar a implementação da política hídrica. Tem que ser de longo prazo, está se trabalhando com 20 anos. E o planejamento tem que ser participativo, descentralizado e democrático. Ou seja, é o principal instrumento para a gestão das águas. É o plano de recursos hídricos. Então, os que vão se debruçar sobre esse assunto
trabalhar com comitês de gestão de águas, procurem os planos existentes do país, do estado e das bacias hidrográficas. E vejam o que se tem lá. E é uma das sugestões que eu vou fazer a vocês, que desenvolvam pesquisas relacionadas aos planos. A partir deles, se articula todos os outros instrumentos de gestão das águas que estão na Lei 9433. Há outros instrumentos usados a partir da legislação ambiental. Cobrança, outorga, sistema de informações e enquadramento. Para isso, sugiro que vocês leiam também a Resolução 145 do Conselho Nacional, que diz como tem que ser elaborados os planos, e basicamente tem diagnóstico, prognóstico e plano de ações. Diagnóstico é algo que a geografia faz bastante, temos que avançar para os prognósticos e principalmente temos que cada vez mais pensar em como resolver os problemas, apresentar propostas de como resolver os problemas para os órgãos gestores, para a sociedade civil, para a comunidade. Então há um modelo aí de como fazer o planejamento. Há vários itens que estão nessa norma que eu mencionei para vocês, mas tem 3 perguntas, né, que são sempre faladas, às vezes com grandes ajustes, às vezes polêmicas, né? O rio que temos, o rio que queremos, o rio que podemos ter e o rio que vamos pactuar que vamos ter. Aí, aqui nessa sala, há pessoas que participaram de discussões de enquadramento, que podem até depois no debate mencionar mais claramente isso. Então, os planos têm que expressar esse pacto regional pelas águas. Aí eu vou caminhando agora para mostrar algumas ações, né? Tem que ser mais perto agora. 5. 15, tá. Então, rapidamente. Aqui desconfigurou um pouco, mas eu queria mostrar para vocês que planejamento e gestão de bacias, nós podemos integrar pesquisa, ensino e extensão. A experiência que eu vou tentar mostrar para vocês é nesse sentido. Podemos partir do ensino de graduação, de pós-graduação e articular a extensão e a pesquisa. Podemos partir da pesquisa de iniciação, mestrado, doutorado e articular o ensino, e articular a extensão, ou qualquer um deles, é possível. Por exemplo, então aí me permitam, né, trazer um pouco da experiência da Unesp, muito rapidamente. Se interessar, estarei à disposição para detalhar o que é interessar. Nós trabalhamos com vários comitês, vocês podem ver aí, né? Aí estão mencionados 5, né, comitês, que nós temos um trabalho muito forte de graduação, de pós-graduação com esses comitês, e de extensão. São várias as ações que fazemos, palestras, curso, pós-graduação, pesquisa, cooperação nacional e internacional, produção de material, estudos técnicos, material didático, etc. Também nos leva a participar dos comitês, então isso é importante. Quando a gente sai dos muros da universidade e vai encontrar a comunidade, os poderes públicos, as instituições, a gente não vai só buscar ou vai só levar o que a gente quer. Tem muita necessidade de diálogo. E quando eles veem os professores e os alunos fora dos muros das universidades, esse muro invisível que muitas vezes nos envolve, eles têm muita vontade de falar e apresentam muitas demandas. Então é importante estar sensível a essas demandas e trabalhar, não é para a comunidade, é trabalhar com a comunidade. E essa comunidade é representada por vários setores que eu mencionei. Então, implica em participar. Isso vai cada vez mais tomar tempo e sobrecarregar professores, alunos, funcionários. Mas é importante porque isso vai mexer internamente na forma de produzir a ciência. Então, organizar eventos, pesquisas com temas, ações articuladas, né? E nós tivemos também no estado de São Paulo algumas experiências de construções, laboratórios, prédios e tal, com os comitês de bacias para a pós-graduação. Inclusive a nossa pós-graduação em geografia tem um centro de pesquisa ligado aos comitês de bacias. Então, algumas experiências, por exemplo, a bacia do Rio Paranapanema, nós estamos aqui é Tibagi, né? O alto curso do Tibagi, né? Aquela hora eu mencionei errado. Aqui na pesquisa a gente veio até um pouco mais vindo do Paraná, né? De São Paulo. Então aqui no Tibagi tem os comitês do lado paranaense, aqui foi unido, né? O Tibagi é um comitê único, do lado paulista. E nós fizemos muito trabalho ao longo, desde 2010, nós estamos trabalhando para preparar a formação do comitê, apoiando, contribuindo com os órgãos gestores, a ANA, Águas Paraná e DAE,
sociedade civil, instituições as mais variadas. Isso levou, então, a ter o planejamento como um instrumento de gestão pactuado e de integração para a gestão das águas da bacia, para gerações atuais e futuras. A metodologia usada no planejamento, não vou detalhar, mas ela passou por muitas etapas. Desde a etapa inicial, que é qual é o conhecimento que já existe sobre a bacia na bacia. Nós fizemos esse levantamento. Então foi buscado muitas informações das universidades. E a partir daí, o que precisa de novos conhecimentos para fazer o diagnóstico, o prognóstico, o plano de ações e os produtos desse planejamento. Então, mapeamento participativo, matriz SWOT, etc. Né? Foram até chegar aos mapas das grandes forças, fraquezas, oportunidades e ameaças na bacia, na visão das pessoas que participaram. Foram cerca de 300 pessoas consultadas nas audiências públicas, nas oficinas, né, públicas. Depois, para fazer as prioridades de ação, também consultado de novo, 6 oficinas, consultando para poder priorizar os trabalhos. E aí se estabeleceu uma estratégia de que, para que nós tenhamos segurança hídrica na bacia do Rio Paranapanema, inclusive nessa cidade, nós temos que aumentar a disponibilidade hídrica. De que forma? Controlando mais o uso da água e protegendo mais nascentes e cursos d'água. Controlar as demandas, incentivar que os usos sejam mais respeitosos, que se demande menos água para continuar produzindo e vivendo com qualidade. E reduzir as cargas poluidoras. Bom, fazendo isso, com um conjunto de ações, é o principal. Poderemos ter uma certa tranquilidade de não enfrentar crises hídricas. Mas há muito mais outras coisas a serem feitas. Por exemplo, o plano vai mostrar que o plano feito ele tem 2 grandes componentes, um ligado à gestão, outro à articulação, 12 programas, 37 subprogramas e 123 ações para a bacia do Paranapanema. Eu vou passar rapidamente, depois vocês podem ler paranapanema.org, vocês vão encontrar todos os documentos, os estudos prévios, os mapas e o plano. Eu queria só ver se der certo esse aqui, ó. Um deles é produção de conhecimento, um dos programas. Então é nesse que nós queremos desenvolver trabalhos e integrar as universidades. Que tipo de produção de conhecimento? Em cima do que foi diagnosticado, que não se tem conhecimento na bacia do Rio Paranapanema. E há vários itens que nós precisamos fazer pesquisa. Então podem e devem ser temas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisas dos professores. Então lá no plano tem uma lista de lacunas de conhecimento. Os documentos do plano estão disponíveis e no próximo dia 3 agora de maio, já está público, mas será feita uma capacitação para que os gestores e depois também os pesquisadores possam usar toda a base de dados do Paranapanema, é uma base aberta, né? Para que aqueles que quiserem possam partir do que já está feito, sem precisar ficar fazendo de novo algumas coisas, coletar ou sistematizar o que já está pronto e avançar. Isso é importante porque muitas pessoas publicam seus resultados só em PDF ou em imagem. E os pesquisadores que vêm na sequência têm que refazer todo o trabalho de novo. Nós temos que mudar esse procedimento. Todos que nós fazemos pesquisas, temos que ter o compromisso de publicar os nossos resultados, mas também deixar as bases, os arquivos abertos, para que os próximos avancem mais rapidamente. Então, esses são os grupos mencionados de acompanhamento da execução do plano. Eu vou acelerando 5 minutos, né? Então, são muitos eventos, muitas reuniões. Tem um grupo de trabalho das instituições de ensino superior, que é para tentar integrar as instituições. E agora, concluindo assim, fechando, então, numa experiência de toda a bacia, de 106 mil quilômetros quadrados, que é a bacia do Paranapanema, nós também fazemos o trabalho por nascente lá em Presidente Prudente, na universidade. Então, a gente identifica, na área de um dos mananciais que abastecem Presidente Prudente, com os nossos alunos, nós fazemos estudos por canais fluviais, por pequenos canais e até por propriedades rurais, para pensar como recuperar as nascentes. Então, identificando as áreas de preservação permanente. Essa é a área do manancial, que está em vermelho,
é o que legalmente deveria estar com vegetação nativa. Deveria. Então, 75% da área protegida não está com a vegetação nativa na área que abastece o município. Isso é muito grave. Então, uma série de ações tem sido feitas. Nós fazemos estudos, analisamos, então, o Código Florestal e as possibilidades de restauração e temos feito os mapas, por exemplo, considerando o enquadramento, a classificação das propriedades rurais. Então, de acordo com o módulo fiscal do município, as propriedades, com os módulos, elas podem ser exigido recuperar mais ou menos áreas da preservação permanente. Então, tudo isso é discutido, nós temos uma série de mapas, e aí vamos com os alunos em campo, medindo, né, essas larguras, as áreas de APP, as nascentes, depois fazendo eventos com as prefeituras, com os proprietários, com a comunidade, para convencê-los da necessidade de recuperar as áreas. Isso nós fazemos junto com o Comitê do Pontal do Paranapanema. Então nós temos essa facilidade, porque o nosso centro de pesquisa foi construído na Unesp, a 200 metros, foi construída a sede do comitê e foram construídos juntos para ter integração. Então muitos de nossos alunos fazem estágio no Comitê de Bacias, que é o DAE, que cedia o Comitê de Bacias. Então, a partir disso, nossos alunos desenvolvem monografias. Essas monografias, elas têm o subsídio bastante avançado para os projetos de restauração ecológica. Nesse caso, que eu estou dizendo, há muitos outros tipos de experiência, como vocês também têm aqui. Eu estou trazendo de restauração ecológica. E aí, essas monografias são defendidas e elas são apresentadas ao comitê e, através do comitê, vai para instâncias para buscar os recursos financeiros para a execução desses projetos. E aí, então, se faz eventos, se aprova, e depois, algumas vezes a gente ajuda, outras vezes são equipes contratadas, que vai no campo para executar os projetos. Os projetos, os alunos não fazem todo o projeto, porque tem que ser o profissional que vai assinar. Mas fazem boa parte, se capacita, e aí, através do Comitê de Bacias, se busca recursos dos órgãos ambientais, do Ministério Público, para fazer a recuperação. Os eventos, o mais recente nós fizemos segunda-feira, nós estamos agora montando, segunda-feira, 5 grupos, nós vamos fazer projetos para recuperar 5 propriedades rurais. Então, idealmente a gente fazia projetos iniciais para recuperar as bacias, mas depois a gente esbarrou no limite das propriedades rurais, então tem que fazer propriedade por propriedade na bacia. Né? E terminando, então, tomo a liberdade, né, além de já que falei, né, sugerir, né, para que as universidades atuem, desenvolver projetos de pesquisa, ensino e extensão universitária articulados aos planos de recursos hídricos e também conflitos socioambientais. Então tem plano de saúde, tem plano de educação, a gente falava do Plano Nacional de Educação, da acreditação da extensão, ali tem muitas oportunidades de articular trabalhos. Nos planos de recursos hídricos tem muita lacuna de conhecimento e tem muita dica de que pesquisa fazer, de que ação fazer. Então olhem isso e vocês poderão ter um trabalho aplicado. Analisar os planos existentes de recursos hídricos, de resíduos sólidos, plano diretor, de saúde, etc. Identificar conflitos e lacunas nos planos, propor adequação dos planos, se não estiverem bem feitos, e participar da execução e acompanhamento desses planos. Também é muito importante que a gente olhe agora mais próximo para grandes temas mundiais que estão colocados. Segurança hídrica, né? Nós temos que entender melhor como ter segurança hídrica e como envolver a população e os vários setores. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu mencionei, tecnologias sociais hídricas, que conhecimento a população já tem sobre as águas, que nós temos que saber e valorizar. Temos que perder um pouco aquilo de levarmos sempre a solução para o problema dos outros, sem saber o que os outros pensam sobre aquilo, e que soluções já sabem. E também compartilhar os conhecimentos. E soluções baseadas na natureza. A natureza é riquíssima, né? E muitas vezes ela nos dá já, em outros locais, ou no mesmo local que está o problema, as alternativas para a solução. E às vezes não queremos.
Às vezes, não, isso aí não interessa, vamos fazer aqui uma outra obra, não sei o quê, bom, enfim. Sugiro que olhem isso. Aqui perdeu um pouco a configuração, mas eu vou explicar para vocês. Era uma pirâmide, né? A base, a educação. As pessoas educadas que estudam os conceitos, as teorias, as metodologias, etc. Então, estão bem preparadas, têm que participar. Participar do quê? Da tomada de decisões. Isso não é tão fácil. Tem que lutar pelas vagas. Aqueles que estão lá têm que ir nas reuniões, têm que se posicionar, têm que expressar seu conhecimento, têm que ouvir os demais. Então, está educado, tem condições de participar, tem que agir. Então, tem que tomar as decisões e ajudar a enfrentar os problemas. Nós da universidade devemos sair plantando árvores, sair coletando os resíduos e os lixos na cidade? Em princípio, não. Temos que fazer os estudos. Mas nós temos condições de cobrar, de incentivar e de principalmente ajudar a construir as alternativas. Em último caso, se não tiver sensibilidade dos parceiros ou os ouvidos estiverem muito silenciosos, então vamos plantar e vamos coletar o que precisar para manter a saúde ambiental. Eu peço desculpa a Silvia, peço desculpa a vocês se me estendi um pouco, se passei por muita coisa sem detalhar, mas a ideia é mostrar assim, olha, há muitos temas importantes ligados à gestão das águas. Eu estou à disposição, não só hoje, mas em outras oportunidades, para trabalhar com vocês e aprofundar a discussão sobre isso. Aprofundar um pouco mais alguma informação que o professor deu. O professor Márcio está com o microfone, só se identifica, fala do qual curso, qual ano, né? Fala o microfone para a gravação. Isso, e se identifica então dizendo qual curso, qual ano e qual a pergunta que gostaria de fazer para o professor. Pode levantar o braço que o professor Márcio leva o microfone até aí. Enquanto o pessoal vai pensando um pouquinho aí nas questões, né? Eu gostaria talvez que o professor elucidasse um pouquinho alguns conceitos que o professor coloca em vários momentos. O professor César fala do planejamento da água, da gestão da água, ou do planejamento da bacia, da gestão da bacia, do gerenciamento da bacia. Então, talvez esclarecer um pouquinho isso para a plateia. O que é a gestão da bacia, o que é o planejamento da bacia e o que é o gerenciamento da bacia. Agradeço, Silvia. Esse instrumento, ele prevê um conjunto de procedimentos técnicos, operacionais, que envolve o diagnóstico. Esse diagnóstico em síntese, aspectos naturais, sociais, econômicos, da água, obviamente, dentre outros. Um prognóstico de como está, no diagnóstico ainda, as demandas que tem e as disponibilidades. E prognóstico, estabelecer cenários. Né? Quais cenários teremos no horizonte de 5, 10, 15, 20 anos? Geralmente se trabalha com 20 anos. Se a situação se mantiver como está, vai aumentar a demanda de água? Vai aumentar a proteção sobre as águas ou não? Teremos um aumento de conflitos? Algumas áreas vão enfrentar problemas de escassez hídrica. Então, um outro cenário é o cenário mais, entre aspas, normativo. Se cumprirmos as leis, olha, às vezes a gente dá grandes passos cumprindo as leis. Parece uma coisa óbvia, né? Mas só que às vezes não se cumprem as leis. Então, cumprir as leis, claramente as leis ambientais, enquanto estão aí vigentes, né, várias delas, podem trazer grandes benefícios. Então, se for cumprida a lei, que é resultado de uma decisão democrática, teremos mais água, teremos menos problemas.
E o outro é se a gente tiver um cenário em que várias medidas sejam adotadas, que haja mais investimento, uma mudança cultural, né? Que haja grandes trabalhos de educação ambiental, que a população se sensibilize, que haja novos olhares sobre as águas, sobre a natureza, não só a visão econômica, mas a visão ecológica, ambiental, alguns defendem até uma visão sagrada, né, sobre as águas, para que haja uma mudança de comportamento. Isso não só as pessoas, mas as indústrias, o comércio, a agricultura. Então, tem um diagnóstico, estabelece alguns cenários, eu mencionei alguns, muito rápido. Esses cenários também têm que ser pactuados, né? Porque são muitas pessoas olhando diferentemente para as águas. Os cenários também têm que ser construídos olhando não só quem está na bacia, mas quem está próximo. De repente, você tem água no seu rio, aquele lago que você está morando perto, está convivendo, mas próximo, ou aí a 50, 100 quilômetros, pode ter uma grande cidade que não fez o seu trabalho bem feito, que está precisando de água, e vai buscar água lá, e vai articular para tomar decisões nos colegiados. Então, olhar os vizinhos também, olhar as pessoas próximas, né? E há várias metodologias e há várias outras formas de pensar cenários, mas uma delas é tentar enxergar o futuro. A capacidade nossa de enxergar o futuro é bastante limitada. Então, o que é que a gente trabalha? Estabelecer estratégias robustas. Apesar dos diferentes cenários, o que é que nós temos que fazer? Eu mencionei para vocês uma lista ali de questões, procedimentos fundamentais. E aí estabelecer planejamento, as ações. Essas ações organizadas em componentes ou eixos de atuação, programas, subprogramas e ações. E depois as ações se dividem em atividades. Por exemplo, ação dentro de um programa de produção do conhecimento, um subprograma ligado a lacunas de conhecimento. E ação, incentivar as universidades, centros de pesquisa, a pesquisarem tais ações. Então, o planejamento é esse procedimento que vai envolver muito conhecimento técnico, científico, mas também tem que agregar o conhecimento das populações, das comunidades, das diferentes perspectivas de olhar. Então, por isso tem que ser participativo. Não pode ser só o que os técnicos querem, nem só o que os professores querem, nem só o que os órgãos gestores querem. Do planejamento, enquanto processo, resulta um documento chamado plano. Esse plano é o planejamento pactuado. É o que foi pactuado naquele dia. E esse plano do Paranapanema foi aprovado aqui nessa cidade, em 2016, em outubro de 2016. Então é ele que tem que ser cumprido. E ele passa a ser um documento com força para que se execute a gestão. E vocês podem cobrar, mas também o Ministério Público e a população de uma forma geral pode olhar isso. Então esse instrumento de gestão vai para os colegiados. Então, aí sim a gestão. Então, essa gestão das águas vai ser esse conjunto de normas, de leis, de princípios, de procedimentos, de instrumentos, em que a gente, congregados em instâncias colegiadas, que é o modelo atual, vai se tomar decisões com base nesses estudos técnicos, com base nas discussões políticas, para o melhor cuidado das águas. Então a gestão tem um caráter político. Ela tem que estar embasada em conhecimento científico, técnico, conhecimento social, mas tem que ter esse caráter político, de respeito às divergências, de ouvir as pessoas que pensam diferente e de valorizar esse procedimento. Alguns autores vão separar o gerenciamento. O gerenciamento como sendo a operacionalização das decisões relacionadas à gestão. Outros não, porque há algumas questões importantes. Por exemplo, quando separamos gestão de gerenciamento, um dos aspectos nós temos o gestor, aquele que toma a decisão, e gerenciamento, aquele que implementa. Então tem o gestor e passa a ter o gerente. Se as coisas caminham bem, mas se temos problema, foi o gerente que implementou mal, foi o gestor que decidiu mal. Então, tanto quanto possível,
temos que tentar integrar, que o gerenciamento possa ser sinônimo da gestão. E aqueles que estão nos colegiados, tomando decisões, também tenham o compromisso de trabalhar na execução do que foi decidido. Para isso precisa instituições, precisam corpos técnicos, né? Precisam de entidades, empresas, etc. Então aí vem agências de bacia, Agência Nacional de Águas, etc. Então, Silvio, assim, muito sinteticamente, é importante que vocês se debrucem. Eu falei da água, mas pode ser saúde, educação, arborização urbana, etc. Quem planeja, como planeja, para quem planeja. Quem decide, como decide, com quem decide. Quem executa, para quem executa e como executa. Tudo isso é importante estarmos juntos. E nós, da Geografia, temos uma responsabilidade grande nisso. Estarmos sempre juntos, com a avaliação mais integrada, avaliação crítica, mas uma avaliação também que permita o diálogo, que permita construir juntos. Não podemos fechar as possibilidades de diálogo quando estamos tratando, né, da gestão. Às vezes acontece, né? Um se exalta mais, um se exalta menos, mas tudo é isso. O final tem que ser manter a interlocução e construir os pactos. Aquilo que for pactuado tem que ser executado. É muito difícil, mas é o compromisso. Questionamentos? Márcio, vai atrás. Boa noite, eu sou a Caruane, eu sou mestranda em Ciências. Primeiro, parabéns pelo trabalho, que é muito importante se preocupar com o meio ambiente, principalmente pela nossa fonte-mãe, né, que é a água. Eu gostaria de saber, que eu acho que é até um dos principais pontos, se desde o início desse desenvolvimento do trabalho, se já deu para sentir um impacto final, assim, do desenvolvimento desse projeto, se já deu para sentir alguma evolução dos resultados, digamos, do que já foi visto até agora, e se já foi visto o resultado, qual é o tamanho, digamos, dos resultados vistos. Obrigada. Aproveitando a questão dela, que eu tinha anotado uma aqui, então já emendo junto. Qual é o seu nome mesmo? Catua. Ela pergunta dessa atuação e eu perguntaria até quanto tempo de atuação normalmente vocês têm numa bacia ou nesses projetos dentro da bacia para que você tenha esses resultados que ela está perguntando. Agradeço a pergunta, também as palavras iniciais, de fato, né, esse é um aspecto importante do trabalho que nós estamos fazendo. Nós já avaliamos também internamente. Trabalhar com a restauração ecológica, que nós estamos fazendo, das bacias hidrográficas de um manancial, nós estamos, desde 2009, mais 10 anos, né, fazendo estudos. Fizemos os primeiros estudos. Como eram os estudos? Eu mostrei uma foto inicial. Pegar uma bacia, uma subbacia dentro da bacia principal do manancial, os alunos fazerem um diagnóstico do uso da terra, as propriedades rurais, os principais problemas, as áreas de preservação permanente, e a sua adequação ou não, se estão com vegetação nativa ou não, etc. A partir daí, nós buscamos os manuais dos órgãos que financiam projetos. Então, a gente tem a preocupação de que os alunos façam os estudos e também quem poderia financiar esse estudo. No nosso caso, em São Paulo, chama Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que aqui também tem e terá recursos, né? Tem um acordo aí dos recursos hídricos, o Fundo de Recursos Hídricos daqui está financiando outras despesas do Estado, mas agora, proximamente, já está entrando recursos mais diretamente aos
para financiar a recuperação de recursos hídricos. Então, o nosso Fundo Estadual de Recursos Hídricos financia projetos. Projetos que treinam os alunos em cima dos manuais, para que eles possam exercer a profissão. Isso é muito importante. Fundo Nacional de Meio Ambiente, há vários editais. Vocês profissionalmente, quando estiverem lá no mercado, vão ter um projeto, vocês têm que buscar os editais. A gente começou nisso em 2009, mais próximo a esse tipo de trabalho. Só que as nossas fontes de recursos passaram a ser um trabalho mais constante nos últimos 5 anos. Porque, aí é uma outra questão, eu tenho trabalhado também com a organização de catadores, com atrás reciclado. Então ficava um pouco os dois aspectos, né? E a gente avançou muito nesse outro trabalho com os catadores. Agora eu estou um pouco mais distante desse trabalho, embora acompanhando, mas há outros pesquisadores nesse trabalho com os catadores, com a questão de destino dos resíduos sólidos, melhor dizendo, dos rejeitos. Né? Então a gente começou esse trabalho mais próximo, nos últimos 5 anos. E nós já fizemos aí uns 10 projetos. Desses 10 projetos por propriedade, 6, 7, talvez agora 8, alguns já executados. O que nós estamos discutindo segunda-feira? Temos que fazer agora uma avaliação. Então, um dos grupos, desses 5 que eu mencionei desse ano, foi proposto para eles que façam um monitoramento das áreas já recuperadas pelos projetos anteriormente feitos pelos alunos. Então, sintetizando, nós temos observação visual, onde voltou a vegetação. Nós temos depoimentos de pessoas que moram, que até alguns contentes, outros um pouco, se não muito contentes, olha, voltaram os animais. Começou a aparecer cobra, começou a aparecer onça, enfim. Então é bom, do ponto de vista, né, aparecer alguns animais, mamíferos, né? E também relatos de que tem aflorado mais água, tem aumentado a vazão. Então, nós não temos os dados. Já identificamos uma falha, e não sei uma falha, porque também é um caminho, uma lacuna aí que a gente tem que preencher. Então, um dos procedimentos agora é direcionar a iniciação científica, mestrado, doutorado. Nós temos mestrado profissional. Nosso mestrado profissional foi o primeiro montado na área de geografia do país, ligado aos comitês de bacias. E foi uma demanda dos comitês. Os comitês pediram. Nós demoramos lá um certo tempo para montar. E os nossos alunos de mestrado fazem muitas pesquisas aplicadas aos comitês. O critério de seleção é que pode ser qualquer brasileiro, pode fazer o nosso curso, só que as pesquisas têm que ser nas áreas dos comitês que financiam o curso. O curso é gratuito para os alunos. Então os comitês apresentam os seus planos, e nos planos está uma lista de demanda. Então nos pedem uma série de estudos. Um deles agora é sobre as áreas de preservação permanente em vários locais. O ano passado pediram o levantamento das áreas suscetíveis à erosão e assoreamento. Fizemos um estudo também, aí um outro estudo, ligado aos resíduos sólidos. Então, por essas várias demandas, esse trabalho não teve ainda um monitoramento sistemático, mas está previsto direcionarmos a isso. Quanto tempo nós precisamos de atuação? Aí, Silvia, a resposta é muito difícil, porque é o seguinte, a gente gostaria de voltar aqui, um ano, 2 anos, 3 anos, mostrar aquele mapa todo verdinho, né? Só que ali são 75% da área da APP sem vegetação nativa. O ritmo nosso pela universidade é fazer 5 projetos por ano, mas a área tem 550 propriedades. Então, acho que vamos precisar viver aí muitas décadas. Né? A gente espera que sim, que a natureza nos privilegie, que todos vocês aqui vivam centenas de anos, né? E a gente possa fazer isso. Então, nesse ritmo não é possível. Mas é só o Unesp que está fazendo isso, e o Comitê de Bacias, não. Os órgãos de Estado estão trabalhando. O Ministério Público, a Agência Ambiental do Estado, muitos acordos, muitos impactos que tem na área urbana, principalmente, são feitas negociações, e as medidas
além da compensação, algumas medidas, outras, são direcionadas para o manancial. Então, tem avançado outros projetos para a recuperação das áreas. E proprietários rurais, embora com alguma reclamação, eles entendem que a propriedade deles precisa ter água e precisa ter esse compromisso social também. Então, vários proprietários rurais têm deixado áreas para voltar à vegetação. Alguns já faziam isso há 30 anos atrás. Tem algumas áreas que têm vegetação, foi iniciativa dos proprietários. E eles deixaram a medida exigida pelo Código Florestal, nem sei. Deixaram menos, mas deixaram. Então, esse tempo de atuação da universidade, eu diria que vai depender muito da restauração ecológica avançada. Por projetos, por ações efetivas e por não ações de degradação dos que estão nas terras. Somado a isso, a gente gostaria que no horizonte de uns 20 anos estivesse resolvido o problema. Então, é quase que um sonho. Né? Sonho a gente tem para poder caminhar. Né? É isso. Mais alguma questão que vocês queiram colocar? Talvez o professor pudesse falar alguma coisinha só a respeito, você comentou dos conflitos ali intermunicipais, interbacias, né? Nós tivemos agora, dia 22, né, no Dia Mundial da Água, os alunos do terceiro ano do curso de Licenciatura em Geografia fizeram uma amostra, né, aqui no saguão da Central de Salas, justamente sobre temas, inclusive um dos grupos discutiu, apresentou o ODS 6. Então eles sabiam do que você estava falando, pelo menos esse grupo. Talvez você comentar um pouquinho a respeito desses conflitos, em que nível são esses conflitos, e de que maneira vocês têm conseguido atuar para atenuar esses conflitos. Então, a questão dos conflitos pela água no Brasil acontecem, por exemplo, como esse da mineração que eu mencionei, que é bastante conhecido, conflitos pelo uso de produtos que possam impactar a qualidade das águas, conflitos pelo acesso à água, né? Aí em outras regiões do país que tem escassez hídrica, e tivemos também escassez hídrica no alto curso lá do Rio Tietê, né? Na capital do estado, e outros rios próximos, né? Esses conflitos pelo acesso, eles se mostram não só pela questão de renda, né? Porque isso é importante também. Aqueles que têm uma certa renda e poder de consumo, às vezes não têm muito cuidado com as águas, não é um padrão, mas eu posso pagar, eu utilizo mais. Então, aqueles que têm menos possibilidades de acesso à água, muitas vezes se vê em situação de necessidade, não só a água para beber, para consumo, mas água para produzir também. As pessoas precisam ter água nas suas propriedades. Então há conflitos nesse sentido, de tenha represas, tem água, mas o acesso é muito controlado. Eu às vezes não tenho acesso, ou às vezes tem barreiras. Então o conflito também, aí trazendo para o nosso caso, que conflito a gente tem enfrentado com os proprietários rurais para restaurar essas áreas de preservação permanente. Eles são obrigados a recuperar essas áreas pelo Código Florestal. Mas eles têm que primeiro fazer o cadastro ambiental rural, depois fazer um plano de regularização ambiental. Isso tem prazo. E esses prazos têm sido prorrogados. E muitos proprietários dessas áreas, segunda-feira foi um exemplo. O proprietário que concordou em recuperar 50 metros da nascente principal do rio, ele disse que o pai dele, que na época estava vivo, pelo que eu entendi, né? O pai dele se manifestava contra. Por quê? Porque perderia terra para a produção. Aí foi explicado, olha, a terra é sua, mas ela tem uma função social. Nesse caso aqui, ela também tem uma função ecológica, que para a biodiversidade, para a produção. Só que eles fazem a seguinte conta: quanto que foi 50 metros em volta da nascente? 3 alqueires. Quanto vale o alqueire?
ele mencionou cerca de 150 mil reais. Então, 450 mil reais para o proprietário rural. Beleza, mas por que eu tenho que pagar? Se a água que está aqui é para abastecer vocês que estão na cidade. Quanto cada um de vocês vai pagar então? Vocês não compram essa terra? Isso não são palavras deles, estou ouvindo a palavra de vários outros, de várias reuniões. Por que então não compram as terras? Não desapropriam as terras de preservação permanente? Paguem os proprietários. E aí, produzam a água que vocês precisam na cidade, nesses locais. Não é bem assim, né? Eu particularmente não é que sou contra, mas não sou tão favorável à ideia de desapropriar a área de preservação permanente das propriedades rurais, porque é uma obrigação do proprietário da terra. E transferir isso para o poder público, que vai desapropriar quem? O poder público. Aí o orçamento já está apertado, vai ter que importar de outras áreas. Mas há empresas de saneamento que podem e devem se mobilizar, pode-se criar um trabalho dentro das cidades para que as pessoas concordem, né, em pagar um pouco mais, alguns centavos a mais, alguns reais a mais por mês, para retribuir financeiramente o valor para os proprietários, que eles deixaram de produzir, que é outra possibilidade. Bem, então, quanto é que o senhor produzia nesses 3 alqueires que veja bem, que eram áreas que tinham que estar vedadas pela lei? Só que ele pagou pela terra, o argumento é esse. Isso é o argumento de todos os proprietários rurais, quase sempre. Ele participa de muitas reuniões com proprietários rurais. Fala, mas eu paguei pela terra, por que então na sua casa, uma vez um falou para mim, professor, então vamos fazer o seguinte, na sua casa na cidade, vamos deixar metade lá para filtrar água. Eu falei, não vai dar, né? Tem bastante cimento lá em casa, né? Vai ter que quebrar. Então, mas na sua casa você não quer que quebre. Mas na minha propriedade você diz, olha, não é eu, professor, é a lei. Essa lei aprovada, né? Foi negociada, alterada, né? Até com a bancada ruralista, etc. Então tem que cumprir. Nesse caso, poderia pensar uma retribuição econômica, chama pagamento por serviços ambientais. Vale a pena também vocês se debruçarem sobre isso. É um instrumento de gestão econômico que é importante. Então, vamos pagar aos proprietários rurais um valor que compense ou que diminua as perdas econômicas que ele tinha produzido em áreas que eram proibidas de produzir. Mas ele produzia. Não vamos transformar o proprietário rural num criminoso. Longe disso. Ninguém aqui, né, de nós quer defender essa bandeira e nem vamos defender essa bandeira. Porque alguns até foram incentivados em outras épocas a avançar sobre as áreas que tinham as águas, né, para drenagem, para não sei o quê, para controlar doenças. Então, Silvia, os conflitos que a gente está mais próximo nesse momento são esses. Nós já tivemos outros. Eu vou só mencionar, para não me estender muito, no Pontal, que é a exploração do gás de xisto. Isso aconteceu lá, de órgãos nacionais avançarem, autorizarem, né, e quererem explorar o gás de xisto no Pontal do Paranapanema e outras áreas do Paraná, do oeste do Paraná, do Mato Grosso do Sul. Aí promotores foram contra, juízes deram sentenças proibindo. No Pontal do Paranapanema chegou para o comitê e o comitê se manifestou contrário à exploração do gás de xisto, até que os estudos com detalhe fossem feitos, que ainda não foram feitos, que fossem apresentados ao comitê, e dados os grandes riscos de contaminar as águas subterrâneas e superficiais. Então, tem pelo menos esses dois aí que eu posso mencionar para vocês, que nós estamos mais acompanhando. Mas o Brasil tem muitos conflitos pela água. Vale a pena vocês querendo trabalhar metodologias, teorias que estão enfocadas nisso. E eu diria, trabalhar para pactuar, para tentar resolver os conflitos. Nós não queremos levantar a bandeira e avançar para acentuar conflitos, para separar as pessoas, para eliminar pessoas, longe disso. Nós temos que conviver, nós temos que produzir juntos
Nós temos que ter uma sociedade em que predomine a paz, predomine a harmonia, predomine o diálogo, mantendo-se as diferenças. Somos diferentes, tem muita diversidade, então temos que trabalhar para isso. E nas águas temos essa possibilidade. Então respondi muito geral algumas questões ligadas ao panorama nacional, para não me aprofundar, e os dois que nós estamos envolvidos, se quiserem, depois detalhamos mais, não necessariamente com a perspectiva de conflitos, mas de posicionamentos diferentes. E a dificuldade grande que nós temos é de convencer os proprietários rurais. Tanto é que muitas conversas não são pela universidade. Primeiro, são os órgãos gestores. E antes dos órgãos gestores do Estado, as prefeituras. O evento que organizamos, vários deles, quem convida os proprietários são os técnicos das casas de agricultura. São as pessoas das prefeituras, que eles confiam mais. Por algum motivo que a gente sabe, mas não quer ficar falando, não quer estender nisso, uma parte dos proprietários rurais olha como para nós com os dois pés para trás. Nós que eu digo, universidade, não é só Deus, não. Então, assim, nós temos que conquistar uma confiança também dos proprietários rurais. Obrigado, professor. Então, queremos agradecer a participação mais uma vez do professor César Leal aqui na nossa aula inaugural do programa de pós-graduação em Geografia, fazendo votos que nós tenhamos aí outras oportunidades que o professor retorne, né? E quem sabe aí, num curto espaço de tempo, né, nós podemos tê-lo novamente aqui no nosso programa, mesmo participando de outras bancas ou de projetos futuros.